Se você acha que recebemos tudo pela graça, e é assim que nós definimos a graça, é provisão, amém? A lei são obras do homem, a graça é provisão de Deus. Podemos pensar isso sobre a graça, e isso está nas Escrituras? A lei é obra do homem, a graça é obra de Deus. Deus provendo. Amém? Se estou sob a graça e não sob a lei, amém? Então não conto com a obra dos homens, mas a provisão de Deus. Oh, aleluia! Agora mesmo, enquanto estou pregando, eu estou recebendo a provisão de Deus. E às vezes a provisão é tão boa que eu prego por mais uma hora. Eu estou só brincando, ok? Não se preocupe. Glória a Deus. Olha, a provisão tem que estar sempre na mente. E isto é a graça. Mas se cair da graça, olha isso. Você vai ter que prover para si mesmo. Vai usar a sua própria força, sua própria habilidade. Isso é limitado, meu amigo. Isso aconteceu com um homem chamado Esaú, filho de Jacó. E vemos isso em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, olha isso. Com todos segui a paz. A santificação? Com o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Nós não podemos nos privar de quê? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Interessante, não é? Estamos falando sobre cair da graça, e aqui diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, o oposto de paz com todos é o quê? Amargura. A amargura geralmente é contra pessoas, não é? Amargura e ressentimento, a falta de perdão, não é essa mania de ficar culpando todos, sempre contra as pessoas. Perceba? Se você cair da graça de Deus, o que acontece? A raiz de amargura, que é o oposto de seguir paz com todos, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. É verdade, aquelas pessoas que têm amargura faz com que outros também tenham amargura. Espalham veneno com palavras, com esse espírito, sabe, até mesmo a presença desta pessoa muitas vezes, porque mostram que não estão felizes e esse tipo de sentimento se espalha. E muitos acabam se contaminando. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Quando fala de devasso, fala de moralidade sexual, que é o contrário de santidade. Vamos ver este diagrama para você entender um pouco, certo? Nós queremos ter paz com todos, e a Bíblia diz seguir a paz com todos, e também queremos santidade. Posso ouvir um amém? Nós queremos isso. E o que eu vou falar com você é como chegar até lá. Como seguir a paz com todos e também ter a santidade. Amém? E a Bíblia diz, olhando esse texto, qual é o oposto de paz? Nós lemos agora mesmo. Amargura. Amém? Ódio. Amargura. Ressentimento. Qual é o oposto de santidade? Geralmente pensamos que é pecado. E sabemos que é. Mas, quando pensamos em pecado, precisamos entender que a maioria hoje está sofrendo com pecados de imoralidade sexual. Então, qual é o oposto de santidade? Uma pessoa devassa ou fornicador. E tudo isso porque a Bíblia diz, eles se privaram da graça de Deus. Já percebeu que as pessoas que creem na lei, as pessoas que creem em tentar cumprir a lei, ser justificado pela lei, já percebeu que estão cheios de amargura? Já percebeu que essas pessoas, como os fariseus, eram pessoas amargas, não eram felizes? Eles tinham ressentimento, não estavam contentes. Eles prefeririam salvar um jumento que caiu na cova no sábado do que permitir que Jesus curasse alguém na igreja deles, na sinagoga deles. Eles prefeririam ver pessoas escravas, tudo isso porque tinha uma amargura e ressentimento. As pessoas que estão sob a lei têm esse sentimento. Amém? Tem amargura, especialmente contra quem é da graça. Eles sentem isso, nós falamos disso. Não foi? Amém? Os filhos da lei vivem perseguindo aqueles que são filhos da graça. Amém? Mesmo que tenhamos o mesmo Pai Celestial. Então temos um tipo de problema aqui, porque o maior problema de Jesus, se você ler nas Escrituras, não vinha dos pecadores. Amém? Não vinha dos cobradores de impostos ou das prostitutas, e nem mesmo de Pôncio Pilatos, que era ímpio. Na verdade, Pilatos disse
Por que vocês querem matá-lo, crucificá-lo? Não vejo crime algum nele. Foi o que ele disse. Mas os fariseus, que eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, o Antigo Testamento de cois salteado, não podia dizer que eles tinham um pecado aparente na vida deles, porque olhando a aparência não dava para ver. Eles pareciam bons, certo? Aparentavam uma elegância com aquelas roupas e pareciam puros e nobres também, mas Deus não vê como o homem vê. Olhamos para as pessoas que são prostitutas ou cobradores de impostos, sabe, como terríveis pecadores, são pessoas más, sabe, não queremos nada com elas, mas Deus não olha isso. Mas a mãe de todos os pecados é justiça própria. O que a serpente falou para Eva? Se você comer deste fruto, vai se tornar, percebeu? Como Deus. Na verdade, Deus os tinha feito à sua imagem. Eles eram como Deus. Mas se você comer, e não era árvore do pecado, mas era árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? Uma figura da lei. Pela lei vem o conhecimento do bem e do mal, pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas olha, ela tentou ser aquilo que ela já era. E por isso ela caiu da graça. Então, vemos aqui que até imoralidade sexual, alguns que são religiosos, muito religiosos. E quando eu falo isso, Jesus não foi religioso. Ele era espiritual. Há uma diferença. Amém? Mas estou falando dos religiosos que tentam cumprir a lei para ficar bem com Deus. Muitos têm pecados ocultos que ninguém sabe. Olha, não julgue, não ligue para nós falando que somos da hipergraça, mas quando você tem o pecado, principalmente da pornografia, e que ninguém sabe, só você sabe, e pergunte a si mesmo se isso é verdade. Pergunte a si mesmo, por que eu estou assim? Em toda a minha sinceridade em cumprir a lei, por que eu ainda estou preso a isso? Eu vou te falar. De acordo com a palavra, você caiu da graça muito antes deste pecado se tornar tão atraente e se tornar tão forte que você não consegue vencê-lo porque você caiu da graça. Amém? Temos tantos testemunhos que vieram para este ministério, especialmente na área de libertação de pornografia. Você pode encontrar isso no nosso site. Vai lá e você vai ler tudo. Testemunho de pessoas que foram libertas, especialmente da pornografia. Amém? E também de outros problemas sexuais, de imoralidade. Glória ao nome de Jesus. Tem pessoas que foram libertas de escravidão, de depressão, de ataque de pânico. Pessoas que foram libertas de estilo de vida pecaminoso, de uma vida de derrota. Pessoas que estavam passando dificuldades financeiras, estavam enfermas e foram curadas. Por quê? Porque isso está acontecendo, parece que elas estão unidas com Cristo. Porque enquanto estavam pecando, eles falaram, espera um pouco, espera um pouco. Esse pecado me define? Eu acabei de pecar sim. Esse pecado me define ou eu sou a justiça de Deus em Cristo? O que eu devo falar do pecado? Homologue ou confesse com Deus sobre o seu pecado. E Deus diz que os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo. Diga o mesmo que Deus, então. Diga eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém. Não tente ser aquilo que você já é. Amém. Você está ouvindo? Amém. Isso também acontece com pessoas que estão presas com a vida que tenta sempre fazer algo em vez de uma vida de descanso. Amém? Você os vê tentando encontrar o favor de Deus e o favor com as pessoas. Até o favor com as pessoas é uma outra área que a pessoa pode cair da graça. E sabemos que a graça é favor. E a Bíblia diz que Jesus, como garoto, crescia em sabedoria e estatura e em favor com Deus e com os homens. Este favor é a graça. A graça é favor imerecido. Então, quando você cai na graça, você cai também do favor com o homem. E este favor com os homens, você deve entender, Jesus tinha favor, como eu acabei de falar. Esse favor que crescia enquanto ele crescia. Favor com Deus e com os homens. Mas aqueles com quem Jesus não tinha favor foram os fariseus, os religiosos. Então você tem que ter favor com todos, porque os fariseus que tinham a justiça própria não podiam receber o favor. De fato, o favor de Deus para com você vai perturbar o seu legalismo, a justiça própria deles. Da mesma forma que Jesus não tinha favor com os fariseus, amém?
porque estavam sob a lei, certo? Você não vai ter também favor. Quando alguém te perseguir falando algo contra você, se alegre, você está em boa companhia. Amém? Como o Senhor. Amém? Mas a consequência não é somente só cair em pecado, é também letal, é também mortal. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3 sobre o ministério da morte. Deus fez o quê? De nós ministros de um novo testamento, não da letra, a lei, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, alguns dizem, Pastor Prince, este ministério da morte é a circuncisão e todas as leis cerimoniais que não precisamos cumprir, não está falando dos 10 mandamentos. Amigo, a única parte da lei que foi escrita em pedras, pelo dedo de Deus, em pedras, foram os 10 mandamentos, não a lei cerimonial, não a circuncisão. Ok? E Deus chama isso de ministério da morte. Gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. A glória da lei era transitória. Como não será de maior glória? O ministério do Espírito, ele fala que o ministério da morte é também o ministério da condenação, e foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o ministério dos dias atuais. Aleluia! E eu quero ter o ministério da justiça e não o ministério da condenação. Amém! E se você acha que os avivamentos do passado, baseados na lei, amém, falando mais do pecado, foram gloriosos, sim, a Bíblia diz que era glorioso, eles tinham glória, mas não é nada comparado com o ministério da justiça, que excederá em glória. Você não viu nada ainda, irmão? Glória a Deus, aleluia! Amém, amém. É mortal, entenda essa ilustração sobre a Arca da Aliança. Amém? Olha essa figura da arca. A Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos. Deus disse para Moisés construir um tabernáculo, um mexicano, um tabernáculo. E olha quando a Bíblia diz que Deus deu um nome a este lugar, Santo dos Santos, Kadosh HaKadoshim, era o lugar mais santo, santíssimo, se chama assim, santidade do Santíssimo. Santo dos Santos. Quer dizer o quê? É a maior santidade. Se olhar com cuidado, se eu e você vivêssemos no Antigo Testamento naquela época, e eu te perguntasse, onde está a maior e mais santa nação do mundo? Você diria Israel. Se eu falasse de todo Israel, onde está a cidade mais santa? Você diria Jerusalém. E em Jerusalém, onde está o lugar mais santo? Certo? Você poderia dizer o Monte do Templo, onde o templo está. Eu diria, e no templo? Onde está o Santo dos Santos? O lugar que é o mais santíssimo. Você diria? O Santo dos Santos, no templo onde a Arca da Aliança estava. E bem no centro da arca estava o Kiporet, que era o propiciatório, assento da misericórdia. O lugar onde tinha o sangue aspergido era colocado no propiciatório. O sangue era aspergido ali, e é por isso que ele se tornava o lugar que era o Santo dos Santos, a santidade das santidades. Amém? Este lugar aqui, amém? Uma figura do sangue de Jesus derramado e aspergido diante do trono de Deus. Amém? Que nos dá uma autoridade para irmos diante de Deus. Amém? É uma figura do sangue de Jesus que agora foi aplicado e por isso o trono de julgamento se tornou o trono da graça para o crente. Amém? Você está ouvindo? Glória a Deus. Olha, isso aqui nos mostra que o Santo dos Santos, o lugar que é o centro da santidade, é a misericórdia. O assento da misericórdia. É misericórdia, é a graça. Amém? A graça é a maior santidade. Porque só a graça pode unir um Deus santo e um homem pecador para sempre. Amém? Amém? Amém. Se você quer viver a vida com excelência moral, não com atitude de santarrão, todo cheio de orgulho, com justiça própria, mas a santidade que as pessoas vão olhar e ver que estão na presença de alguém celestial, como um anjo do céu. Se eles pudessem viver aqui com um terno e gravata, sabe? Você saberia que ele não é deste mundo. Amém? Eles não têm ódio, não têm ressentimento. Agora imagina, algo assim aconteceu, não foi um anjo, mas foi o Filho de Deus que veio do céu.
Amém? Mesmo ele usando roupas que eram comuns de um carpinteiro, quando ele andava, todos viam a majestade. Amém? Como alguém real na presença deles, todos sentiam, mas ele era humilde. Amém? Ele não era aquele tipo de soberbos como os fariseus. Quando ele ensinava, a Bíblia diz que ele falava não como os escribas, mas falava com autoridade. E é uma coisa maravilhosa ter essa excelência moral. Se você quer isso, amigo, não se permita cair da graça, fique sempre na graça, porque só a graça produz esse fruto do Espírito. Amém? Existe uma história de muito tempo atrás, quando Israel teve o retorno da arca que estava na terra dos filisteus. Os filisteus não podiam ficar com a arca, mas isso é uma outra mensagem. Eles enviaram a arca de volta para Israel, e naquela área onde os bois que levavam a arca, os dois bois que levavam a arca de volta em uma carruagem, aquela área na verdade era Bet-Semes. Eu já estive lá muitas vezes, em Bet-Semes, e o que aconteceu é que aquelas pessoas viram a arca e ficaram tão alegres que fizeram algo que era proibido, algo que nunca deveriam fazer. Olharam dentro da arca e aconteceu isso. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante esse santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? E aqui vemos algo muito interessante. Eles olharam dentro da arca do Senhor. E o que há de errado com isso? Deixe-me mostrar essa figura da arca de novo. E você sabe o que havia dentro? 3 elementos. Ali estavam as 2 tábuas, as tábuas da lei, vamos olhar mais de perto. Certo? As tábuas da lei, os 10 mandamentos, 5 em cada tábua, e a vara de Arão que tinha florescido, uma figura de ressurreição, e um pote dourado com o maná. Esses 3 elementos representam, na verdade, o pecado do homem. Os 10 mandamentos, você sabe, era Deus falando ao homem sobre os seus padrões, padrões santos, ensinando ao pecador os seus padrões, e a vara de Arão está ali porque murmuraram contra Arão. A murmuração do homem, Deus disse, coloca na arca, porque eles vão parar de murmurar contra Arão. E também tinha ali o pote de ouro com o maná, porque no deserto eles murmuraram de novo. Deus nos trouxe aqui para morrer, mas Deus fez chover não julgamento, mas maná. Então esses 3 elementos representam a rebelião do homem, a desobediência do homem. Olha, cair da graça, olha para mim, igreja. Vamos dizer que isso aqui é o propiciatório. Cair da graça, sabemos em Gálatas que é voltar à lei. Quem tenta se justificar pela lei, percebeu que a lei está mais abaixo do que a graça, o propiciatório? Para voltar à lei é cair da graça, você vai cair de um lugar mais alto. As pessoas, às vezes, sabe, tentam até mesmo cumprir a lei, mas fazendo isso você abandona a graça, sua posição mais alta. E o que aconteceu em Bet-Semes? Eles olharam para dentro da arca e eles tiveram que fazer o que para isso? Tiveram que empurrar o propiciatório. Amigo, percebeu que quando você ensina os 10 mandamentos, você tem que empurrar o propiciatório e tirar os 10 mandamentos dali? Deus disse, deixa ali. Eu os cobri com o propiciatório. Amém. Amém. E a arca da aliança é uma figura do Senhor Jesus Cristo, a madeira, sua humanidade, o ouro que a cobria, sua divindade. Amém? E só Cristo cumpriu a lei. Amém? Então, Deus disse, não olhe para a lei, o ministério da morte, escrito, gravado em pedras, mas olharam para a lei. E porque eles fizeram isso, morreram. E você sabe que hoje as pessoas que estão tentando cumprir a lei estão empurrando o propiciatório para trazer de volta a lei. O resultado é morte. E nos perguntamos por que não há resultados. Resultados divinos. Por quê? Amém? Porque não há resultado saudável. Porque não vemos poder, sinais, maravilhas, como podemos ver no livro de Atos. A igreja primitiva andava em liberdade, andava no poder, caminhavam na unção do Espírito Santo, tinha sinais, prodígios e maravilhas. Porque estamos falando as coisas erradas, tem pecado no acampamento, tem pecado no acampamento. O avivamento parou por causa do pecado. Se o avivamento parasse por causa de pecado, não teria nem começado. Sabe, eu me lembro que até mesmo na área de saúde,
Sabe? Eu me lembro que quando eu era muito mais jovem, e eu lembro de ler um livro cristão que ensinava sobre beber suco todo dia, fazer sucos de cenouras. Então eu falei, Wendy, sabe? Compra algumas cenouras, porque todo dia eu quero fazer suco de cenoura. Ok? Eu queria me fazer ficar saudável. Olha, mas a minha esposa sempre falava: você dorme tarde, por isso eu tenho isso nos meus olhos. Eu não vejo frequentemente fazendo alguns, sabe, exercícios constantemente. E durante todos esses anos foi Deus que, sabe, te deu saúde e tudo mais, porque você confia nele. Mas mesmo assim, eu tinha um medo de ficar doente, então eu pensava, eu tenho que me cuidar mais. Tudo porque eu li aquele livro. E sem saber aconteceu isso. Eu fiquei tomando aquele suco todo dia, se tornou meu estilo de vida todo dia. Eu não bebia chá, eu não bebia café, eu bebia o meu suco em todo lugar. Amém? E a minha comida foi pão integral e também arroz integral. Só isso, sabe? Eu não comia mais o arroz branco, eu só comia comida saudável. E naquele ano que eu comi tudo isso, eu fui então ao meu médico, depois de beber suco de cenoura e tudo mais. E eu estava com suco e perguntei para ele: e aí, doutor? E eu fui ao médico várias vezes naquele ano. Eu não estou defendendo uma vida sedentária, sem exercício, sabe? A Deus vai cuidar de mim, eu como o que eu quiser. Não, 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 não estou falando isso, isso é tolice. Certo? O que eu estou falando é em quem você confia. Amém? Em quem você confia, você pode fazer tudo isso, comer bem, exercitar, sabe? E eu como bem hoje, mas a minha confiança não está nisso. Eu sempre vou ao Senhor, sabe? Quando tomo Santa Ceia e tudo mais, a minha confiança está na obra concluída de Jesus Cristo. Até comida orgânica veio deste solo que foi amaldiçoado. A terra está caída. Amém? Não podemos colocar a nossa confiança para a nossa saúde naquilo que está caído. A criação caiu. Temos que colocar nossa confiança na redenção. A cruz de Jesus Cristo, onde ele tomou os nossos pecados e as nossas doenças. E por suas feridas fomos sarados. Temos que confiar nisso. Isso é muito interessante, porque quando confiamos no natural, caímos do sobrenatural, que é a posição mais alta. E a sua intenção é boa, você está tentando. Mas se põe a confiança nisso, você diz: eu confio no Senhor, confio no Senhor. Mas em que você confia? Olha para o seu coração. Não estou dizendo para não comer comida orgânica e não tomar medicamento e não ir ao médico, não, 1000 vezes não. Mas quando for ao médico, você fala com o Senhor. Você diz para o Senhor que Ele é a sua provisão, que o doutor tenha um diagnóstico certo, dê sabedoria a Ele para o meu caso, Senhor, porque eu confio em Ti, a minha saúde, e que todos os testes revelem a Tua glória. Você confia em Deus ou você confia no seu médico? Se você colocar confiança em alguma coisa, amém, você vai cair do lugar alto. A cura é de graça. E como cai da graça que cura? Confiando em outras coisas, em vez de Cristo. E talvez tenha alguma coisa que você está tentando aquilo, tentando isso. Eu falei com um irmão certa vez que estava tendo problemas físicos um após o outro. E eu falei muito com ele naquela época e ele foi aberto comigo e ele disse o seguinte: ele tentou isso, ele tentou aquilo, ele tentou aquele outro e tudo isso era coisa muito boa. Comida orgânica, energético natural, raiz de gengibre, tudo isso. Mas ele só ficava pior durante aquele tempo. Amigo, eu não estou falando mal dessas coisas, de nada que ajuda na sua dieta e tudo mais. Só estou dizendo, confie no Senhor. Se o Senhor te falar para tomar algo, se o Senhor te dá a direção para você buscar um médico especialista ou quem sabe até um quiropraxista, vá em frente, faça isso. Mas quando estiver indo, confie no Senhor, fale com Ele para que a glória não vá para o homem, mas para o Senhor. Posso ouvir um amém? Amém? Uma outra área que eu falei agora é favor com o homem. E você pode cair deste favor, cair da graça é cair do favor. Amém? E como você cai do favor do homem? Quando você tenta agradar a todos, quando você tenta ganhar o favor dos homens, você cai deste favor. Já percebeu que aqueles que favorecemos são pessoas que não se preocupam com aquilo que você pensa deles? Amém? Aqueles que se preocupam com aquilo que falam deles e eles vivem a vida
tentando agradar essas pessoas e vão até abandonar os seus princípios e fazer tudo para poder agradar a todos. Nós não os respeitamos e não os favorecemos, certo? Tentam tanto agradar a todos que não são respeitados. E como você cai do favor dos homens, é tentar agradar a todos. E olha bem, pregar sobre a graça é um método de, com certeza, ser o oposto de agradar a todos. Olha o que Paulo disse. Paulo disse assim: como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. E eu já falei antes que esse outro evangelho é qualquer evangelho que não é o evangelho da graça. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo disse: persuado agora os homens? Procuro agradar a homens? Se ainda agrado aos homens, não seria servo de Cristo no contexto de pregar a graça. Se pregar a graça, alguns não vão gostar de você, alguns que estão tentando cumprir a lei. Eu tenho uma parte para fazer, eu tenho que ter alguma glória, ou seja, eu tenho que ter um crédito. Não vão gostar da sua pregação, vão se levantar contra você dizendo que é hipergraça, amém? Pseudo-graça, algo assim. Eles vão falar tudo isso, mas amigo, devemos esperar por isso. O apóstolo Paulo disse: se eu quiser agradar aos homens, eu vou pregar a lei. Assim você agrada o homem. O homem ama isso. O homem ama isso. Isso, pregar a lei e a graça juntos, agrada ao homem. Muitos vão se alegrar com isso, porque você fala: Deus fez algo, sim, eu vou dar a Deus esse crédito. Amém? Mas você também diz que eu tenho que fazer algo, sim. Ninguém vai tirar isso de mim. Não, amigo, a graça não exige nada do homem. E tudo de Deus. Amém? Tudo de Cristo. Aleluia! No próximo programa... Você diz: eu sou a justiça de Deus em Cristo, não pelos meus esforços e ações. E sabe de uma coisa? Você se torna unido a Cristo.